Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é 4 de setembro de 2025. Amados irmãos, vamos entender o que é o deserto? Porque o Senhor em Apocalipse 14 fala que guardará a sua igreja no deserto. Mas Ezequiel 20 também fala do deserto. Vamos entender essa profecia e vamos entender e analisar bem a respeito do que o Senhor está falando em relação ao que vai vir, porque o Senhor na sua palavra fala que litigará, ou seja, trairá um juízo sobre o povo dele no deserto. E Ezequiel fala sobre isso. Mas na realidade, o povo que passou pelo deserto, o Senhor não trouxe juízo sobre eles. Quem é esse povo que estará no deserto, que o Senhor fala que vai trazer juízo e litigar com eles? Vamos analisar a raiz das palavras hebraicas nesse texto para poder compreender mais. Eu te chamo a estudar um pouquinho comigo para descobrir onde que está esse deserto? Onde está esse lugar que o Senhor guardará a sua igreja? Ezequiel 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos da cidade para consultar ao Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, acaso viestes a consultar-me? Tão certo eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julga-los tu, ó filho do homem, julgá-los-ai, fazei-lhes saber das abominações dos seus pais. E fala assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantei a mão e jurei à descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirar-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, o qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Em espanhol fala o qual é a mais formosa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira neles, no meio da terra do Egito. Está falando que no meio da terra do Egito ia derramar a ira neles, a ira do furor. O que fiz, porém, foi por amor ao meu nome, porque não fosse profanar, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Então o Senhor está falando que ia derramar o furor sobre eles, mas por amor ao nome dele ele não fez. Mas se você conhece essa palavra, você sabe que Moisés estava escrevendo as leis, as tábuas das leis. E quando Moisés desceu, eles haviam construído um bezerro de ouro. Então, amados irmãos, Moisés se irou, mas Deus também se irou com eles e disse que ia destruí-los. E para aplacar, para apaziguar a ira do Senhor, Moisés disse ao Senhor: Senhor Deus, não faça isso.
todas as nações virão, que você, como Deus deles, tirou eles do Egito, trouxe para destruir no deserto, não ficaria bom para você. Então Deus determinou que por amor a eles não, por amor ao meu nome mesmo, eu não farei isso. Então, amados, por quê? Porque ele não ia difamar o nome dele com essa ação diante de todas as nações, para que todos os acusassem, falando, olha lá o Deus deles, o que fez com o próprio povo. E aí, no 10, o Senhor diz, tirei-os da terra do Egito, levei para o deserto. A palavra é deserto, nós vamos analisar nesse texto. Dei os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Em espanhol, no 11, diz assim, os tirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Dei os meus estatutos e fiz conhecer os meus decretos. Espera um pouquinho. Os meus decretos, os que cumprirá, viverá. Peraí, deixa eu ver o que é que tá diferente aqui. Fiz conhecer os meus juízos. Os juízos de Deus, no caso em espanhol, seria os decretos do Senhor. Então, amados irmãos, no 12, também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles. O sábado é para servir de sinal. Para que soubesse que eu sou o Deus que os santifica. É o Deus que santifica, não o sábado. É Deus que santifica nós como pessoas. Porque ele diz, eu dei o sábado para você saber que eu sou, para sinal, para você saber que eu sou o Deus que os santifica. Santifica vocês, não o sábado. Glória a Deus, aleluias. E Deus é o que nos santifica. Jesus nos santifica e nos purifica, verdade? Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus decretos, que seria em português meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Então o Senhor está falando, olha, mesmo o Senhor, no versículo anterior, você vê que o Senhor já tinha falado sobre isso umas 2 vezes, ele repete o texto de novo. Você vê uma insistência do Senhor de repetir o texto. Por que o Senhor insiste? Quando ele coloca um texto, o profeta escreve 2 vezes uma palavra, é porque o Senhor está deixando aí um mistério escondido para nós. Então, é algo além dessa palavra que nós temos que compreender. E aqui ele deixou esse mesmo versículo, essas mesmas palavras 5 vezes. Ele repetiu nesse mesmo capítulo a mesma coisa. Então, e ele repetia deserto todo o tempo. Por quê? Porque ele quer que nossa atenção esteja voltada para isso, para dar-nos compreensão de algo que nós não entendemos em outros versículos. Aqui ele está falando do deserto. Aqui ele está deixando mistérios para nós em relação ao deserto de Apocalipse 12. Glória a Deus, aleluias. Por isso, então, amados irmãos, ele está falando que sobre eles o meu furor no deserto para consumir. O que fiz, porém, fiz por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante os quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão, jurei não deixar-los entrar na terra que eles tinha dado, ao qual mana leite e mel, que é a terra coroa de todas as terras, formosa, mais formosa que todas as terras. Amados irmãos, ele está falando aqui algo que
na realidade ele está falando com todo esse povo que eles não entrariam na terra. Mas o povo de Israel está na terra hoje. Eles entraram na terra porque estão na terra. Muitos podem dizer, não, mas está falando dos pais deles que não iam entrar, mas os filhos entraram. Aqui o Senhor está falando da geração. Então, amados, dentro desse conceito da geração, essa terra prometida que o Senhor está falando também, ele não está falando especificamente da terra de Israel, onde eles estão. Porque aí eles entraram e herdaram a terra. E foi dividido aí os territórios para cada tribo. Então entraram e possuíram. Mas por que o Senhor faz essa menção e insiste em dizer isso várias vezes, que não entraria na terra? Porque é claro que nós sabemos que Israel herdou verdadeiramente a terra, ainda não recebemos herança. E Israel ainda não recebeu herança. Porque a herança dessa promessa que o Senhor faz é para o tempo do fim, aonde nós entraremos nessa terra, herdaremos essa terra, e aonde não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, aonde o Senhor vai poder reinar. E aqui o texto deixa muito claro que os que não obedeceram os estatutos e os decretos do Senhor não entrará na terra, que é essa terra verdadeiramente prometida. Aqui o Senhor está nos chamando a atenção em relação a essa terra e não necessariamente a um território. Mas vamos continuar. Ele diz, de novo, ele repete, ele diz, aí ele fala no 16, porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram o meu sábado, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse aos seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardais os meus juízos, nem os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu, Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos. Não andeis nos estatutos dos seus pais, não andeis nos juízos dos seus pais, nas razões dos seus pais, nos decretos dos seus pais. Andai, não os contamineis com esses ídolos dos seus pais, mas andai no meu estatuto, no meu juízo, e praticai isso. Santificai os sábados, pois servirão de sinal entre mim e você, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais cumprindo os homens viverá por eles, viverá para sempre, né? Antes profanaram o meu sábado, então eu disse que derramarei sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Volta a repetir a mesma coisa. Ele fala por 5 vezes a mesma coisa e vai repetindo a mesma coisa por 5 vezes. Ele está dizendo que no deserto derramaria a ira. Mas a gente vai compreender melhor o que o Senhor exatamente está falando nos versículos seguintes. No 22, mas tirei a minha mão e fiz por amor do meu nome para que não fosse profanado diante das nações. Também levantei-lhes no deserto a mão, jurei espalhá-los. Agora você vai compreender. No deserto mesmo, o Senhor falou, olha, eu vou espalhar vocês, eu vou esparcir.
Eu vou esparramar vocês, derramar vocês nas terras. Eu vou espalhar vocês pelas terras, pelas nações. O Senhor está falando no deserto mesmo os planos dele. De esparcir, de esparramar todos a sua descendência. No entanto, ele escondeu as 10 tribos, ele esparramou as 10 tribos em todas as nações. E é o que nós estamos descobrindo nesse último tempo. As 10 tribos que estavam escondidas nas nações, em todas as nações espalhadas pela terra. E era propósito do Senhor tudo isso. No entanto, no deserto mesmo, ele já pensou em fazer isso. Mas, olha o que o Senhor usa para poder fazer isso. Nos outros versículos nós vamos entender. Mas aí ele continua falando que nos derramaram pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os sábados, e os olhos se iam após os ídolos dos seus pais. Pelo que também lhes dei estatuto que não era bons. Pera, Senhor, que? Oi? Deus, repete aí. O Senhor está falando que deu um estatuto que não era bom para o seu povo cumprir? Para fazê-los pecar? Então o Senhor fez isso de tudo caso pensado? Vamos repetir o versículo. Pelo que também lhes dei estatuto que não era bons e juízos, ou seja, decretos, pelos quais não haviam como viver. O Senhor está falando que colocou algo que ele sabia que eles não iam ter condições de cumprir. Por quê? Desculpa, eu chutei aqui. Por que o Senhor faz isso? Qual que é a intenção do próprio Deus? Colocar um estatuto e colocar decretos ao qual o povo dele não ia poder cumprir? Justamente porque se o povo dele, se fosse fácil esse decreto e esses estatutos, o povo dele ia cumprir. E iam ser redimidos. Aí mesmo. Mas por que o Senhor coloca algo tão alto ao ponto deles não alcançar? Porque aqui o Senhor está falando com Israel. Israel é descendente, os filhos de Jacó. Israel são os descendentes de Isaac. Aqui o Senhor não está colocando dentro a descendência de Ismael. E o Senhor prometeu para Abraão que a descendência de Ismael também seria grande, seria nação. No entanto, Ismael também tem 12 tribos. Tem as 12 tribos do lado de Ismael. Mas escuta só algo surpreendente. O Senhor tinha o plano de redimir os que estavam de fora. O Senhor, desde sempre, ele tinha o plano de trazer Jesus para ser porta, de entrada para os gentios e para todos os que ficaram de fora. Então era necessário que ele colocasse estatutos e decretos difíceis no deserto para esse povo cumprir, para depois trazer redenção e trazer portas para dentro a todos esses que ficaram de fora. Mas vamos ver, continuar analisando isso aqui, porque há mistério nessa palavra. E aí ele fala isso no 26, ele diz: e permitir que ele se contaminasse com os seus dons sacrificiais. Ele está falando que permitiu que ele se contaminasse, que foi uma permissão dele, que ele se contaminasse. Em espanhol diz: e eu os contaminei com a sua oferta, quando fiz passar pelo fogo todo primogênito, para desolá-los e fazer eles saber que eu sou Deus. Aqui em português diz assim: e eu permiti que ele se contaminasse com os seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre madre,
para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Você vê que a tradução é diferente? Que cada um pode trazer um entendimento diferente, não é? E levar-nos a um caminho. Glória a Deus, aleluia. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, diz assim diz o Senhor Deus, ainda nisso me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre qual eu, levantando a minha mão, jurara dar-la, onde quer que viam um outreiro alto, ou uma árvore frondosa, ou um monte alto, né? E uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentando as suas ofertas provocantes. 28. Apresentando as suas ofertas que me irritavam. Punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Glória a Deus, aleluia. Então aqui o Senhor está falando a respeito das libações que eles derramavam e as ofertas. O que eu quero trazer para você é algo a respeito da libação, para você entender a libação. A libação no Antigo Testamento, a libação são todos os líquidos derramados no altar do Senhor, tá? Então qualquer líquido derramado no altar do Senhor é chamado de libação. Hoje, na graça, no tempo da graça, o que é libação? Porque o Senhor olhará a nossa libação diante do seu altar no tempo do fim. Aqui está escrito isso também, e eu vou te mostrar esse versículo. Só a gente lê com muita atenção que o Espírito Santo traz revelação das coisas que a gente às vezes passa batido e não vê. Amados irmãos, a libação no hoje são as minhas lágrimas. São as suas lágrimas, é libação, é oferta diante do altar do Senhor. As minhas orações é uma oferta diante do Senhor. As minhas obras, o meu coração, o meu comportamento, isso tudo é oferta diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Interessante, né? A libação ser as minhas lágrimas. Então vamos aí. E eu lhe disse, que alto é esse, que monte alto é esse, aonde vós ides? Glória a Deus. Em espanhol, que é esse lugar alto aonde vós outros vais? E foi chamado seu nome Bama. Olha que interessante. Nessa Bíblia não tem escrito isso. Mas na espanhol tem. E foi chamado Bama até hoje. E aqui, em português, fala o nome tem sido lugar alto até hoje. E Bama quer dizer outra coisa, né? Mas vamos analisar no nome de Jesus. Tudo que significa aqui. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, vós vos contaminastes a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e prostituís com as vossas abominações? A quem o Senhor está falando aqui? Porque sempre pensamos que o Velho Testamento está sendo escrito e foi escrito para o povo que passou. Nunca analisamos que o Senhor vê o dia de amanhã e Ele pode falar coisas para situações que vai acontecer amanhã. Ou para pessoas que vai acontecer amanhã. O Senhor também está direcionando esse texto para nós e falando conosco através dessa palavra. Então, vós vos contaminais a vós mesmos a maneira dos vossos pais e vos prostituís com todas as abominações? A oferecerdes a vossos dons sacrificiais,
Vossos dons sacrificiais são vossas ofertas, como quando queimas os vossos filhos vos contaminais com todos os vossos ídolos. Queimar os filhos não está dizendo no sentido literal de colocar o filho no fogo. Eu coloco o meu filho no fogo quando eu permito que o meu filho se perca. Quando eu permito que a minha forma de caminhar leve o meu filho para fora de Cristo. Então eu estou levando o meu filho para o fogo, para o inferno. Porque eu, como pai, tenho uma responsabilidade de chamar a atenção do meu filho e trazer o meu filho para a presença do Senhor. Então, se eu cometo erro e o meu filho também comete a causa dos meus erros, eu estou indo para o fogo do inferno, assim como os meus filhos também. Está repreendido. Porventura me consultareis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isso que dizes, seremos como as nações e como as gerações da terra, servindo essa madeira, essa árvore, e servindo as pedras. Está falando dos ídolos. Por quê? Porque o Senhor esparciu. Aqui ele já está mudando a história. Aqui ele já está falando de um novo tempo. Então ele vê ele narrando o tempo do deserto, vê ele narrando depois e vê ele narrando o tempo de hoje. O tempo onde as tribos foram esparramadas pelas nações e se contaminaram com os ídolos. E começaram a servir as árvores, as madeiras, os deuses de madeiras e os deuses de pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa, com braço estendido, derramarei o meu furor e hei de reinar sobre vós. Agora o interessante que é o 34. O 34 diz assim: tirar-vos-ei de dentre os povos e vos congregareis das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Em espanhol, eu os tirarei do meio dos povos aonde foram esparcidos e os reunirei de todas as terras em que estáis esparcidos, com mão forte, com braço estendido e com onde está? 34. E com furor derramado. O Senhor está falando que ele, quando ele juntar a todas as tribos, tá? Olha para você ver que interessante. Ele vai fazer congregar todos e vai juntar todos. Na hora que ele está juntando todos, ele está juntando com braço forte e com braço estendido. Em Apocalipse faz essa menção de que ele virá sobre as nações com braço forte e estendido sobre as nações para retirar o seu povo. Quando ele vai fazer a colheita, ele fala justamente essa frase. Mas o interessante é que ele fala que o furor dele derramado no passado, com furor derramado. Então, amados, o furor dele, quando ele vai retirar o seu povo, o furor dele está derramado já. Então, nós pensamos que o furor de Deus, né? Aí fala o furor dele, não está falando a ira, está falando o furor. Está falando da grande ira, está falando um furor.
derramado. Ele derramaria esse furor sobre a todas as nações? Vamos ver o seguinte versículo. Levai-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo com vosotros face a face. Então o Senhor está falando que o furor dele é derramado, que ele derramou o furor. Ele está falando da tribulação. A tribulação que nós estamos vivendo, o Senhor já está derramando o furor dele sobre as nações. Então o furor dele está derramado sobre as nações. Ele está derramando o furor. Ele está na ação de derramar. Mas quando ele resgate os esparcidos de todas as nações, o furor dele vai estar derramando, porque ele diz, com furor derramado. E quando ele termina de derramar esse furor e tire, ele diz, levar-vos-ei ao deserto dos povos. O que significa desertos dos povos? Isso tem um significado. Isso fala muito de onde nós vamos. E se você analisar, aonde fala que nos levará para o deserto? Em Apocalipse 12. Na hora que o Senhor tomará a mulher, que é a igreja, e levará ao deserto, um lugar preparado. Mas aqui, em Ezequiel, o Senhor está falando que vai levar para um determinado lugar que chama deserto dos povos, e entrará em juízo com vosotros face a face. Lembra que face a face esteve Deus com Moisés face a face. Face a face significa frente a frente. Na minha presença, você verá minha presença, você conhecerá-me face a face. E ele está dizendo que eu vou derramar o juízo sobre você. Olha, para explicar bem para você em relação a isso, desse juízo derramado, esse furor derramado do Senhor, o Senhor, ele nos leva a uma condição, tá? Nos leva a uma condição de aturdimento, de perturbação. Essa condição de perturbação é como se fosse uma perturbação mental. Hoje você vê, por exemplo, a quantidade de pessoas em depressão por causa de perturbações mentais. Você vê síndrome de pânico, irmãos dentro da igreja apresentando esses sintomas. Esse nós chamamos de aturdimento, de perturbação. Essa perturbação que a Bíblia chama de aturdimento, né, ou perturbação, isso no caso, é um juízo de Deus que Deus traz sobre nós, que em espanhol o Senhor chama isso de litigar com vocês. Eu litigarei com vocês. É como se o Senhor nos cobrasse. É como se o Senhor nos levasse a um confronto espiritual, aonde eu sou levada a uma instância espiritual e mental tão forte, ao ponto que eu não posso resistir, que o único que vai sobrar para mim é me derramar em arrependimento. Então o Senhor está levando todas as pessoas a um determinado estágio mental para fazer-nos compreender, para fazer-nos voltar ao caminho. Então, o Senhor mesmo está litigando, né? Litigando, corrigindo cada um para fazer-nos voltar e levar-nos ao arrependimento. Não existe um arrependimento genuíno sem antes um litigamento, sem antes uma correção. No entanto, o próximo versículo que você vai ver, o Senhor mesmo declara isso com mais clareza. Glória a Deus, aleluias. Então o Senhor está falando que, olha para você ver que tremendo, levarei-vos ao deserto dos povos. Eu levarei vocês ao deserto, e em Apocalipse fala 12, levarei a mulher ao deserto para sustentar ela e para guardar ela, e seremos guardados. Todos nós compreendemos esse deserto como algo que o Senhor vai guardar e está na presença do Senhor. Mas o Senhor aqui, em Ezequiel 20,
o 35 diz que levará esse deserto dos povos e ali eu entrarei em juízo com vocês. Está falando com o povo dele, que levará em juízo. Por que ele tem a necessidade de levar um povo a juízo? Porque é um povo que não está correto. Um povo, uma igreja que verdadeiramente não está correta. Ainda falta ainda mais purificação, ainda falta mais santificação. Eu não quero dar a entender nada, eu quero trazer aqui o texto e estamos estudando juntos aqui. Glória a Deus, aleluias. No 36, ele diz assim: como eu litigarei ou entrarei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo também com vocês. Então, tudo o que aconteceu naquele tempo no Egito acontecerá também. Por que ele cita aqui que ele entrou e litigou, entrou em juízo com os nossos pais no Egito? Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, foi no deserto que eles foram litigados, foi no deserto que eles foram provados. Foi no deserto, amados, que o Senhor esteve aí trazendo juízo sobre eles. Mas qual foi o juízo e como eles tiveram que prevalecer nesse deserto? Nesse deserto eles foram perseguidos. Então o Senhor está falando, assim como foi com eles, com vossos pais no deserto, será com vocês. Então a minha descendência, a descendência dos meus pais, ou seja, a minha ramificação geracional da minha família, viveu naquele deserto também. Então eles são os meus pais de geração, né? Então a minha família passou por isso, eu também passarei por isso, tá? Então os meus pais passaram por isso e passaremos também. 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. O sujeitarei, em espanhol, eu farei vocês passar por baixo da vara de correção. E farei vocês entrar no vínculo do pacto, da nova aliança. Os farei entrar. O Senhor está falando com a igreja. O Senhor está falando com o povo de hoje, com os descendentes dos pais que estavam no deserto. Nós somos. Agora você vira e fala assim, mas a igreja não é descendência de Israel. A igreja, através do sangue de Jesus que derramou, o mesmo sangue que derramou na cruz por você, corre na sua veia. Você se fez descendente de Israel agora. E como igreja, a igreja é a que passa no deserto também, porque o Senhor trará essa correção para a igreja. Por que a igreja passaria por esse deserto? Porque somos nós que fazemos separação. Nós fazemos separação de povos, nós fazemos separação de igreja e de templo, nós fazemos separação de pessoas. Deus não. A partir de quando Jesus veio e deu seu sangue por todos nós agora somos linhagens de Abraão. Somos da mesma descendência. O Senhor nos vê de maneira por igual. O Senhor não faz diferença. Por isso, próprio em Hebreus, né? Parece que Hebreus diz o seguinte, que para Jesus não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há varão nem varoa. Todos somos um em Cristo. Então, dentro desse conceito, todos nós somos povos. Nós que fazemos a separação, às vezes para fazer determinadas pregações, alguns pastores fazem separação em Apocalipse, dizendo que algumas situações em Apocalipse, quem vai passar na grande tribulação, porque tem gente que prega isso, fala que vai passar na tribulação só o povo que está lá em Israel. Eles esquecem que as tribos foram esparramadas e que até eles mesmos que estão falando pode ser descendente de israelita. Eles esquecem que todos nós agora somos Israel e o que vale para o Senhor é o Israel espiritual, os que anda pelo caminho, que Jesus é o caminho e entra por essa porta, que Jesus é essa porta. Então, amados irmãos, glória a Deus, aleluias.
Então, amados irmãos, o que acontece? Me interromperam aqui um pouquinho, mas glória a Deus. Amados irmãos, deixa eu ver se eu consigo voltar no ponto. Então, eu estava tentando explicar para vocês o seguinte, que Deus não vê como nós vemos e não faz essa separação como nós fazemos. Por causa da nossa compreensão, nós separamos cristãos de judeus e fazemos a separação de pessoas. Esse pegou, esse tá santo. O Senhor, na hora de olhar para nós, Ele olha com o mesmo valor. Pecado para o Senhor é pecado. E todo pecado vai subir como fumaça, como cheiro nos narizes do Senhor. Então, por exemplo, o cristão que desvia da palavra, crendo em uma doutrina que não está na palavra, ou crendo num conceito que não é bíblico, para o Senhor ele desviou, para o Senhor ele pecou. Então o cheiro dele, o cheiro desse pecado vai subir para o Senhor. Então o Senhor sente esse cheiro como um todo. O Senhor não vai olhar para baixo e falar assim, esse aqui é o cristão, é o João, ele se converteu tal dia e ele cometeu um pecadinho aqui, vamos fazer uma separação. Deus não vai fazer uma separação. Ele vai fazer a correção por igual. No entanto, quando ele vai manifestar um juízo em uma nação, ele vê qual cheiro que está subindo diante dele e traz o juízo. Se há justos dentro dessa nação, se há justos dentro dessa nação, é claro, evidente que os justos ele vai olhar com outros olhos e vai guardar. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Abraão teve que orar implorando a Deus pelo justo que havia lá? Então, amados irmãos, o cheiro de Sodoma e Gomorra subiu. Independente que, vamos supor que aqui já é uma Sodoma, como o Senhor mesmo diz que é uma Sodoma e Gomorra, independente que todos dizem esse é cristão, esse é de Cristo, mas está em desobediência com o Senhor, o cheiro do pecado dele subiu e o juízo do Senhor descerá sobre a vida desses cristãos e o Senhor litigará com eles. O Senhor trairá vara para eles para colocá-los debaixo do vínculo do pacto, para fazê-los voltar para o pacto, porque saíram do pacto, mesmo sendo o novo pacto, através do sangue de Cristo. Mas o Senhor vai ter que corrigir. Então, quando vocês dizem que todos estão santos porque estão sentados no banco da igreja e escutando os seus pastores, muitos estão fora do pacto porque estão seguindo homens. Homens, ama governo, ama mais a sua vida. E aí vai. E o cheiro desse pecado, dessa desobediência, desse desviar do caminho, subiu nos narizes do Senhor. E o Senhor agora necessita trazer de volta para a sua presença. Então, saíram da presença do Senhor. A falta de conexão espiritual já é sair da presença do Senhor. Eu vou contar para vocês algo rápido para vocês compreenderem. Eu estava de missão no Chile em 2023. Em 2023, em missão no Chile, já estava completando quase 8 anos de missão. Estava fazendo marmita para entregar para as pessoas que necessitavam. Eu doava roupa para as pessoas, eu conseguia roupa e doava para as pessoas, meus filhos, minha família toda, trabalhando constantemente na obra. Estava com um grupo de pessoas, sempre evangelizando, sempre visitando casas, meu marido atuante aí no Chile. E eu também atuante, totalmente separada das coisas do mundo, porque eu não tenho amizade, não tinha amizade aí para manter um vínculo de WhatsApp o tempo todo, de ficar conversando coisas, não. Sempre estou concentrada nas coisas do Senhor. Eu evito as amizades justamente para estar compenetrada nas coisas do Senhor. E esse tempo não era diferente, eu não tinha Facebook, eu não tinha rede social, eu estava evitando, até mesmo eu estava me consagrando ao Senhor.
Mas o Senhor vem a mim e me diz que da maneira que eu estava, eu não subiria se ele viesse. Eu me assustei muito. Foi algo de terror para mim. E ele disse para mim através de um sonho que eu tinha que santificar e me separar. Eu disse: Deus meu, separar mais. Eu estou em outro país. Não conheço ninguém aqui. Não tenho um vínculo de amizade, de ficar na porta da casa de ninguém batendo papo. Eu estou separada. Como tu queres que eu me separe mais, Senhor? O que eu puder fazer, eu vou fazer para ti. Mas o Senhor me diz que eu não entrarei no reino. Agora o Senhor tem que me explicar por quê. E sabe o que o Senhor me disse? Ele disse: o seu amor esfriou. Você está pregando, você está fazendo a obra, você está sendo amorosa com as pessoas, mas o seu amor esfriou. Então, amado, se você está nessa mesma condição, o Senhor vai ter que entrar em juízo com você para te levar, para te trazer, para te vincular de novo ao novo pacto, porque você mesmo, por causa de esfriar o amor, desvinculou do Senhor, desvinculou da presença, decepcionou. E aí eu compreendi que o que o Senhor estava falando era correto. Eu tinha, de uma certa forma, decepcionado com algo que aconteceu com um irmão lá. Esse irmão se rebelou contra a gente do nada, porque ele queria fazer as coisas da maneira dele, e ele se foi. E foi algo que me deixou em choque. E aquilo me trouxe uma pequena decepção com a obra, porque eu tinha esperança. Então, de uma certa forma, também o Senhor estava usando isso para trabalhar comigo, porque a gente, quando vai para um lugar e monta, né, algo para o Senhor, para fazer a obra do Senhor, a gente coloca a esperança nas pessoas. Eu tinha colocado, de certa forma, uma esperança no irmão, na ajuda do irmão, porque era um irmão muito participativo. Aí no ministério ficava do lado do meu esposo, ajudando e tudo mais. Então, essa decepção dessa família, porque foi uma família inteira, uma família muito assídua, muito participante, não só ele porque estava sempre do lado do meu esposo, mas estou falando da família toda, todos os seus filhos, né, da mesma idade dos meus filhos e tudo mais. E ajudavam muito, os filhos deles ajudavam no louvor, ele estava no louvor também, ajudava nas campanhas evangelísticas, saíamos para a rua para pregar, e era algo sim muito bonito. Então isso para um missionário que chega no país sozinho e recebe um apoio de alguém que vamos lá pastor. Então isso dava-nos uma esperança, mas só que a motivação, ou seja, a gente acaba colocando esperança no homem. E aí saíram com sua esposa sempre estava do meu lado, me ajudando com as coisas que necessitava, com os eventos de mulheres, ela sempre estava perto, me ajudando, compreende? Então, amados irmãos, o Senhor usa determinadas coisas para poder nos corrigir, e depois Ele ainda continua nos corrigindo ainda. Por quê? Não só eu, mas também meu esposo, meus filhos, mas Deus trata com eles, não é? Mas eu posso falar de mim, né? Posso falar o que eu vivi, a minha experiência. Então, amados, isso foi o que o Senhor me falou, que eu tinha decepcionado, e o meu amor, aquele primeiro amor pelo Senhor, tinha esfriado, e que da maneira que eu estava, se Ele voltasse, eu não subi. Então, amados, por que é que eu estou falando que o Senhor corrigirá muitos que estão sentados no banco? Porque muitos estão aí por estar, porque o amor esfriou, porque colocou a sua esperança em homens e se decepcionaram no meio do caminho. Porque o que mais acontece dentro de uma congregação é a decepção por causa de um irmão que fez ou falou ou atuou de determinada forma. Então isso acontece todo o tempo, e nisso o Senhor nos prova. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Então, dizer que tem toda uma igreja preparada já para que o Senhor venha e que não haja necessidade que o Senhor nos coloque debaixo de vara, estamos mentindo. Existem santos que estão preparados? Sim, eu creio, eu não duvido. Mas existe muitos, ou seja, são muitos os que o Senhor passará debaixo de vara. Mas aqui o Senhor está falando que vai fazer esse tratamento no deserto. No 38, o Senhor diz: separarei de entre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das moradas eu o farei sair, mas não entrarão na terra de Israel e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então, amados, há segredo nesse versículo. O Senhor está falando que ele vai tirar os rebeldes. Por que o Senhor vem com essa correção para nós? Por que o Senhor está nos levando a essa instância? Eu falava com vocês que muitas pessoas estão manifestando hoje síndrome de pânico, são cristãos, depressão e tudo isso mais. O Senhor já está corrigindo cada um com a vara nesse momento. E o Senhor, através dessa correção, através dessa luta, o Senhor saberá se você é rebelde ou se você realmente o serve e o ama. No entanto, determinados processos que nós passamos na nossa vida, que o Senhor traz vara e traz essa depressão, porque a maioria está enfrentando depressão, síndrome de pânico, ou seja, toda essa confusão mental que está vindo, vai fazer com que muitos se rebelem contra o Senhor. Então o Senhor traz um aturdimento, não sei se existe essa palavra em português, uma confusão mental. E essa confusão que o Senhor traz é para descobrir quem realmente são os rebeldes na obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele faz o seguinte: ele traz as lutas para você, traz as dificuldades e ele fica te analisando. Então, ele faz você passar pelas provas e analisa. E os que suportam com paciência as provas e entende que as provas do Senhor, ou seja, sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra o espírito maligno, ele mantém e guarda a paciência, como está escrito em Apocalipse 3. Os que guardam a paciência na hora da prova, eles passarão, entendeu? Eles receberão a sua recompensa. E hoje nós já estamos passando por provas. O Senhor tem provado a muitos, porque tem levado a essa confusão mental, a esse aturdimento. Por que esse aturdimento está vindo nesse tempo? Porque o Senhor está trazendo muita revelação para muitos. O Senhor está trazendo sonhos e revelações e falando. Mas como as pessoas não estão compreendendo as visões e compreendendo qual é o caminho que tem que seguir, então eles se confundem, então se aturde, se perturbam, porque não compreende o que o Senhor está falando e qual é o processo que o Senhor está levando eles a passar. Porque quando você compreende que o Senhor está te corrigindo, que o Senhor está te chamando, que o Senhor está querendo colocar você no lugar que Ele te colocou, porque muitos de vocês, desculpa de ser direta assim, mas eu tenho que ser, muitos de vocês desviaram do propósito do Senhor. O que o Senhor queria para você, você não está fazendo. O que o Senhor chamou você para fazer, você não está fazendo. Então o aturdimento vem. Essa confusão vem para você, porque o Senhor quer te levar a uma instância. Quando esse aturdimento vem sobre a sua vida, aonde que o Senhor quer te levar? Ao arrependimento, a voltar no caminho, a refletir do porquê estou passando por isso, sabendo que eu sou cristã, que eu sou essa mulher na presença do Senhor. É uma correção. A vara do Senhor existe uma correção aí. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui essa explicação. Se o Senhor, o Espírito Santo de Deus me traz novamente, eu continuo falando, amém?
Mas vamos aí. Então, o Senhor vai separar os rebeldes dessa maneira. O Senhor trairá esse aturdimento, essa confusão sobre muitos. Ele está dizendo os que servem a Ele. Ele está dizendo os que estão na presença dEle. Quando Ele traga isso, Ele fará a separação da palha com o trigo. Levará a palha para o fogo. Ou você pode entender que é do trigo e o joio. Porque o joio, ele não voltará atrás, ele não se arrependerá e não consertará do seu caminho. Mas o trigo, ele se consertará. Então, você é trigo ou joio? Qual é a situação que você está vivendo com o seu esposo? Seu esposo chegou com a cabeça quente. Você usou da paciência para ter paciência com ele e ver que esse espírito, que ele veio num estado de espírito, um estado de ânimo espiritual, é espiritual e não da carne dele? Ou você foi para cima e partiu para cima também, deixando de edificar a sua casa, senão que destruir, trazer destruição para a sua casa? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, amados irmãos. Então essa é a forma que o Senhor usa para nos fazer voltar para o caminho. Por exemplo, quando somos atalaia do Senhor e recebemos uma revelação, às vezes muitas das revelações traz confusão e aturdimento para nós, porque não compreendemos a visão ou a revelação disso que o Senhor está trazendo para nós. Então vem essa confusão. Inclusive o Senhor ministrava faz uns 3 dias a respeito disso a mim e dizia que havia um espírito de confusão sobre a terra e ia manifestar esse espírito de confusão, aonde muitos seriam levados a compreender e a discernir as revelações que são pela razão e as revelações que iria manifestar pelo discernimento. Então, era uma forma do Senhor nos levar a um estágio maior, a compreender por discernimento e a compreender quando eu estou discernindo ou quando eu estou discernindo pelo Espírito ou discernindo pela razão. Então, o Senhor às vezes traz essas provas para nós, ou seja, nos coloca nessa situação para poder aprender espiritualmente, para saber a diferenciar espiritualmente. Glória a Deus, aleluias. Porque nós que somos atalaia, às vezes sentimos na nossa própria pele as situações. O Senhor nos faz passar por provas, por fogo, nos faz passar por situações onde sentimos na nossa pele a dor, a opressão, o choro, o lamento, compreende? Então, os profetas do Senhor, ou os atalaias do Senhor, eles são levados a uma instância, onde o Senhor está nesse tempo, levando muito dos que falam da palavra do Senhor a uma instância maior espiritualmente, para trazer um crescimento espiritual maior, para trazer uma compreensão maior das coisas espirituais. Então, determinados aturdimentos ou confusões ou situações que o Senhor traz, se nós passamos por essa prova e somos aprovados, mas existem muitos que não compreendem a prova e entram nessa situação e ficam confundidos verdadeiramente e não conseguem sair dessa situação. Não sei se você está conseguindo compreender, porque às vezes muitos irmãos podem não compreender o que eu estou falando porque não vivem, não viveram isso. Mas os que viveram situações assim saberão e entenderão como o Senhor prova aos atalaias. E muitos atalaias o Senhor tem levado nessa condição
de confusão ou aturdimento. Não seria uma confusão assim mental, seria mais um aturdimento, seria mais uma prova mesmo, levando eles numa condição mental, levando eles numa condição de... Gente, como poderia explicar essa situação? Para fazer-los compreender determinadas visões, determinadas revelações, amados irmãos. E quando isso manifesta em nós, como devemos proceder? Com tranquilidade. Por quê? Por exemplo, a gente só vamos falar de algo que realmente temos a certeza a respeito disso para poder trazer claridade e explicar de uma forma mais convicta. E essas pessoas que estão ouvindo, ver que realmente é correto o que você está falando, porque você viveu na pele. O Senhor te fez passar em uma determinada visão ou em uma determinada revelação, você sentir na pele o que você viveu ali. É uma forma também, uma marca do Senhor, quando o Senhor traz uma revelação no sonho, você acordar com essa sensação daquilo ter sido muito real e que você teve os sentimentos e a sensação de realmente ter vivido aquilo. Glória a Deus, aleluia, por isso. E muitas pessoas que o Senhor tem me revelado é o seguinte, que muitos dos atalaias não têm entendido esse processo e têm deixado que o espírito de engano entre nessa prova. Compreende? E direcionado, ido para uma outra direção. E levado revelações pela razão e não pelo Espírito de Deus. Mas essa era a prova que o Senhor, nesse último tempo, está colocando a todos os atalaias, para prová-los, para saber se eles realmente vão ter a condição de entregar a mensagem do Senhor genuína, sem contaminar essa mensagem com as suas razões, com as suas emoções, com a sua compreensão. Amém? Porque a mensagem que eu tenho que entregar tem que ser uma mensagem que realmente venha da parte do Senhor, sem nenhum tipo de contaminação. Porque a partir de quando eu dou um sinal falso para vocês irem para a direita, e não é para a direita, é para a esquerda, eu faço todos caírem. Então, o atalaia, ele é muito cobrado do Senhor. Se você vê Jeremias e alguns profetas falando a respeito do atalaia, você vai ver que realmente é muito cobrado. Mas glória a Deus, essa é a explicação que o Espírito do Senhor permitiu trazer, mas vamos continuar aqui em nome de Jesus. O Senhor está falando que vai colocar o povo dele debaixo da vara. Essa é uma forma do Senhor colocar debaixo da vara os atalaias. Porque o Senhor sabe que esse atalaia, se ela não for corrigido hoje, e essa pessoa, se ela não for corrigida hoje por essa vara, amanhã ela vai desviar, ou vai fazer outros desviarem também. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos para essa revelação que o Senhor está dando aqui nesse capítulo. E apartarei dentre vós outros os rebeldes, e não os farei entrar na terra. O Senhor, ele entra com esse juízo para fazer essa separação do trigo e do joio. Compreende? Porque nem o joio hoje sabe que ele é joio. A palha não sabe que ela é palha. Ela acha que ela é parte do trigo. Ela acha que ela está junto com o trigo. E o joio também. O joio não se identifica. Então, aonde o Senhor tem necessidade de fazer passar pela prova, muitos joio estão aí como se fosse trigo, se sentindo o trigo. Glória a Deus, aleluia. Então, no 39, e a vós outros, ó casa de Israel, assim diz Jeová, andai cada um traz seus ídolos e servi-lhes. Então, se querem a mim,
se és que a mim não me obedeça, mas não profane o meu santo nome com as vossas ofertas e com os vossos ídolos. Glória a Deus, aleluia. Porque o meu santo monte, no alto monte de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles e ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Então o Senhor está falando que no deserto ele não está recebendo no deserto as libações ou as coisas santas. Ele começa a receber as coisas santas depois, no Monte Santo de Israel que ele começa. Então existe um processo para ser passado e aonde ele fala agora já é o tempo de receber as ofertas. O interessante é que quando ele fala de receber as ofertas e receber as libações e tudo, ele está falando das nossas orações, ele está falando das libações, do choro, das nossas lágrimas, das nossas orações. Você lembra que eu expliquei para você que as libações no tempo de hoje são todos os líquidos derramados no altar do Senhor, e que hoje quando eu oro, eu estou derramando, quando eu oro e choro, eu estou derramando libação com as minhas lágrimas no altar do Senhor. Então existe um tempo que ele aceita essas ofertas, ele recebe essas orações. Ele está falando que nesse tempo, quando estiver no meu santo monte, no alto monte de Israel, ele especifica o lugar de Israel, aí vocês me servirão toda a terra e toda a casa de Israel, e ali eu aceitarei e derramarei vossas ofertas, as primícias dos vossos dons, com todas as vossas coisas consagradas. Amados, vocês lembram em Apocalipse que fala que ele tem a taça das orações dos santos guardada com ele, com todas as orações? E essa taça é derramada? É justamente nesse tempo aqui. Ele está declarando esse mesmo tempo, onde é derramado essas orações e as libações, é derramada nesse tempo. Está nos dando uma indicação de tempo. E fala que receberia todas as nossas primícias dos nossos dons. E fala que com o incenso agradável ele aceitará, e quando haja, tirado dentre os povos e os feito congregar. Então, quando ele haja nos retirado do meio dos povos e nos feito congregar, e congregar em hebraico significa juntar, recolher, reunir, tá? É em uma assembleia, em uma congregação e um grupo de pessoas reunidas. E aí ele continua com o versículo: de entre as terras, os quais os esparramei, e serei santificado em vós, a vós outros, aos olhos de todas as nações. Eu serei santificado no meio de vocês, nesse tempo. E sabereis que eu sou Jeová, quando os haja trazido a terra de Israel, a terra ao qual eu alcei a minha mão e jurei que daria aos vossos pais. Então ele está falando nesse tempo, no tempo do fim, que ele nos levará lá. Então ele não está falando para o tempo passado. Está falando que nos dará a herança no tempo futuro. E esse tempo não aconteceu ainda. Amém? E ali lembrará dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos em que os contaminasteis.
vamos lembrar de todas as contaminações, de todos os pecados. E os aborrecereis. Vamos ver em português. Estamos no 43. Ali vos lembrareis de vossos caminhos e todos os vossos feitos com os que vós contaminastes, e terei nojo de vós mesmos. Mas em espanhol diz o seguinte: eu verei não segundo os vossos caminhos maus, segundo as vossas perversas obras, ó casa de Israel. Ele não disse que ia ter nojo aqui, ou seja, nessa versão em espanhol não disse eu terei nojo de vocês, não. Aqui está falando outra coisa. Aqui está falando que eu os aborrecerei. Eu vou aborrecer vocês. Então ele está falando, olha, eu farei vocês lembrar de todos os seus maus caminhos, de todos os seus pecados. E eu os aborrecerei a vós outros mesmos, a causa de todos os pecados com que cometistes. Essa é a versão espanhola. Por quê? Porque o Senhor, nesse tempo que ele nos leva a esse deserto e vai corrigir com vara, ele está fazendo lembrar o povo do seu pecado. Ele está levando todo o seu povo a fazer um techuá, que é o arrependimento pelos pecados passados. O techuá em Israel, eles choram pelos pecados dos seus pais. É algo muito tremendo. Como eu explicava para você, quando o Senhor quer falar algo para você, ele te leva para você ter uma convicção do que você está vendo, do que você está entregando. Então o Senhor, ele me levou a fazer esse techuá, que é esse arrependimento genuíno. Esse arrependimento aonde eu tenho condição de chorar não pelos meus pecados, mas pelos pecados dos meus pais. Eu choro pelos meus, mas os pecados dos meus pais dói em mim. E isso, quando o Senhor nos leva a esse arrependimento genuíno, o Senhor nos faz lembrar dos tempos passados, como se eu estivesse passado por esse tempo, como se eu tivesse sido escrava no Egito. Eu vivi isso, o Senhor me fez voltar à minha memória, ele me fez lembrar dos pecados passados, dos pecados dos meus pais. E eu pude lembrar de coisas do Egito e chorar com uma intensidade, com um valor diante do altar do Senhor, arrependida, com um arrependimento genuíno. Este é o arrependimento que o Senhor quer trazer sobre as nações, antes de trazer esse avivamento. Por isso que o Senhor, às vezes em determinados versículos, diz que chorarão, como que uma mãe chora pelo seu filho único, chorarão e derramarão diante da minha presença. Por quê? Porque ele trará à memória os pecados passados. E aí nós poderemos, com a ajuda do Espírito de Deus, ter esse arrependimento diante do teu altar. Porque eu posso ter um arrependimento de palavras e dizer, eu vou me arrepender pelos pecados passados e vou orar. Eu posso chorar, mas este choro, quando o Espírito de Deus não te leva a esse arrependimento genuíno, esse choro e esse arrependimento é superficial. Mas quando o Espírito de Deus te leva a esse arrependimento, que é esse arrependimento que o Senhor trará, que ele está falando aqui no versículo 43, ele será tremendo. E ele fará com que todos cheguem a essa instância da presença dele, chegue a esse conhecimento da presença dele, porque ele abrirá o nosso conhecimento. E aí saberemos que nós estávamos no deserto com os nossos pais. Ah, mas estávamos? A gente não vivia. Nós estávamos em espírito. É algo tremendo, porque quando o Senhor me leva nisso e me leva a esse arrependimento, o Senhor traz revelação do passado. O Senhor me faz ver como se eu estivesse vivido lá. O Senhor me faz sentir os sentimentos que sentiram nesse tempo. Então é algo assim muito tremendo, como se nós tivéssemos vivido nesse tempo. Vamos ter essa compreensão maior disso. Será muito tremendo.
Glória a Deus, aleluia. E eu sempre oro ao Senhor para que o Senhor me ajude em oração, para chegar a essa instância de oração com o Senhor, para que essa oração ela tenha valor diante do altar do Senhor. Porque assim eu posso expressar os mais mínimos sentidos da oração, não sei se seria essa palavra, mas eu posso expressar as coisas que até mesmo eu não sei diante do Senhor. Porque o Senhor mesmo, ele fala na sua palavra que nós pedimos mal porque não sabemos pedir, né? E o Espírito de Deus é o que nos direciona a pedir. Por isso, quando eu vou orar ou interceder, eu peço o Espírito de Deus para direcionar a minha oração, levando-me a uma compreensão, porque eu necessito compreender o que está sucedendo para saber como interceder por essa situação, principalmente mundial, ou principalmente da igreja, a condição da igreja, como está. Então é muito importante compreender isso para poder entrar nessa profunda oração, nesse clamor, onde não vai ser vãs palavras diante do altar do Senhor, mas senão que o Senhor trairá a nossa boca palavras que Ele realmente vai colocar atenção para escutar. Eu não vou pronunciar palavras vãs, porque quando nós pedimos mal, nós estamos pronunciando palavras vãs diante do Senhor e Ele não vai nos atender, porque a minha oração não está de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor quer fazer algo na vida dessa pessoa e você está intercedendo por outra coisa. Tá entendendo? Então, a minha oração para o Senhor atender, elas têm que estar em comunhão com o propósito de Deus na vida dessa pessoa, nessa nação. Não adianta eu pedir ao Senhor para trazer um governo para a nação que o Senhor não está de acordo com esse governo para trazer. O Senhor não vai fazer algo que está contra o seu propósito ou contra a sua vontade. Por mais que eu me derrame ou faça jejuns prolongados, mas se o Senhor tem um propósito, Ele não vai deixar de descumprir esse propósito, porque está escrito isso, tá? Glória a Deus. Eu acho que eu não vou trazer mais revelação sobre isso. Amém. Amados irmãos, então, ele está falando aqui no 45 que a palavra do Senhor veio até ele. E aí o Senhor diz para ele: coloca o teu rosto para o sul e derrama a tua palavra para a parte austral e profetiza contra o bosque de Negev. Me assombra a diferença das duas Bíblias. Aqui não fala o bosque de Negev, não. Aqui em português, nessa Bíblia que eu estou usando, Renovação Espiritual, essa é a Almeida, gente. Essa é a Almeida. Ou seja, a melhor Bíblia. E a tradução é diferente, olha. Aqui diz o seguinte: profetiza contra o bosque do campo do sul. E aqui está dizendo que o bosque do campo do sul, que seria aqui, em português, o bosque de Negev. Negev significa árido e seco. Bosque do campo do sul, amados, você lembra que eu trouxe uma profecia aqui que está escrita em Lucas 9:11, parece? Falando a respeito da rainha do sul, fazendo uma alusão à América do Sul, que a América do Sul seria levantada nesse último tempo para trazer juízo para as outras nações e com sabedoria julgaria as outras nações. Você entendeu espiritualmente o que significa isso? E você já analisou como as outras nações estão vendo o Brasil hoje? Você já viu sobre isso? Que o Senhor levantou realmente o Brasil? As pessoas estão olhando para ele com os olhos bons. Foi engrandecido entre as outras nações por causa disso tudo que aconteceu. Ele não foi rebaixado, ele foi... Depois vocês olhem sobre isso. Então, o sul geralmente, aqui fala de Negev. Negev é um deserto que está ao sul de Israel, tá? Na região sul de Israel.
E descrevendo a característica de Negev, a gente vê que é uma região super seca e super árida, tá? No sul. A palavra também é usada para designar uma direção no sul em hebraico, e é por isso que a expressão Negiba significa para o sul. O contexto geográfico e bíblico, na geografia de Israel, o Negev é a maior região desértica, cobrindo cerca de 60% do seu território. O uso bíblico, amados irmãos, na Bíblia, Negev é usado para referir-se a um deserto quanto à direção sul. Uma passagem, por exemplo, quando o salmista pede para Deus restaurar a sorte de Israel como o deserto de Negev. E você vê o salmista também falando para transformar essa aridez em abundância, ligando a ideia de deserto a rios que traziam vidas. Lembra desse salmo? Rios que trazem vidas no deserto, rios de água viva no deserto e flores no deserto também. Ele profetiza sobre o deserto florescendo. Então, amados, Negev do sul. No 47, versículo 47 diz: e dirá ao bosque de Negev: ouve palavra do Senhor, assim diz o Deus, seu Deus. Eis aqui que eu acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes que com ela se queimarão a todos os rostos, desde o sul até o norte. E todo homem verão que eu sou o Senhor teu Deus, e não o acendi e não se apagará. O Senhor está falando do avivamento, onde nós seremos acendidos nesse fogo que não apaga, tá? Então seremos acendidos. Ele está falando do avivamento agora. E depois dele litigiar com o povo, fazer essa correção, ele vai trazer esse avivamento, aonde esse fogo consumirá toda a árvore, seja ela verde, seja ela seca. E é um fogo que a chama não apaga. Está falando da presença dele. Agora, olhando de novo a deserto de Negev, existe lá nessa área, não? Bosque de Yatir, e o bosque mais grande plantado, né, nesse deserto de Negev, ou seja, localizado lá. Esse bosque que eles plantaram foi bosque, amados, construídos pela mão do homem. Mas existe algum deserto que foi plantado um bosque em um deserto? Você já viu bosque em deserto? Não existe bosque em deserto, é difícil, é uma área seca. Não tem como crescer bosque. Esse bosque eles plantaram. Esse bosque está lá, cumpriu a profecia que ia brotar um bosque aí, né? A respeito do bosque, no 47, porque o Senhor fala e diz ao bosque do sul: ouve palavra do Senhor, assim diz: eis que acenderei em ti fogo que consumirá em ti árvore verde e seca. Amados irmãos, esse bosque de Negev em Israel é artificial. Aonde tem um bosque que representa isso? Porque o bosque, a palavra do Senhor fala, ele profetiza que iria abrir rios de água nesse bosque. Aonde existe um bosque, que existe surcos de água, rios de água. Aonde existe um deserto, que existe bosque e rios de água. Você sabia que no Brasil existe um deserto que tem rios de água, assim como fala na Bíblia? Glória a Deus, aleluia. Vou explicar sobre isso. Mas antes, deixa eu terminar aqui. Então, o bosque de Negev está se referindo ao bosque de Yatir, que foi plantado aí, também em Negev. Mas estamos analisando a respeito do deserto. Aonde é esse deserto que o Senhor guardará o seu povo? Aonde é esse deserto que o Senhor corrigirá o seu povo? Tá, vamos continuar. Na Bíblia hebreia,
ela faz o Antigo Testamento faz uma referência a vários bosques, como o bosque de Efraim, bosque de Herete, e nos eventos históricos e bíblicos, né? E o significado simbólico e cultural, no sentido mais amplo do bosque em hebraico, poderia referir a uma conexão espiritual e simbólica dos bosques na cultura e na tradição judia, onde pode representar um refúgio, perigo e crescimento. Então ele está falando que levará para o deserto, aonde há um bosque nesse Negev. Negev é deserto. Há bosque aí. Ele está falando que há refúgio aí, que há perigo aí, e há crescimento aí nesse deserto, nesse bosque. Está fazendo essa referência. Agora, o interessante é Apocalipse 17, 1 em diante. Veio então os 7 anjos que tinham 7 copas e falou comigo, dizendo: vem aqui, eu te mostrarei, falando com João, eu te mostrarei a sentença da rameira, da prostituta, a que está sentada sobre muitas águas. Ele está sentado aonde? Sobre muitas águas. Aonde há as muitas águas? As nações. Ela está sentada nas nações. Nós, quando lemos Apocalipse 17, quando fala dos 7 montes, a gente pensa que é Roma por causa dos 7 montes que está ali, essa cidade foi estabelecida aí. Quando fala do púrpura, do vermelho, não? A gente pensa na Igreja Católica por causa das cores que eles usam. Fala da taça de ouro, a gente pensa na taça da Igreja Católica, eles tomam cálice de ouro aí e tudo mais. E com muita razão e com muito significado. Mas realmente é essa a rameira? Ou qual é a rameira que o Senhor está falando? Nós vamos entender no versículo que continua. No entanto, ele chamou para mostrar a rameira, que está sentada sobre as nações. Ela está estabelecida em toda, ela está espalhada por todas as nações. Tá? E o que fala no 3? E me levou em espírito ao quê? Deserto. Deserto, João? Te levou ao deserto? Você tem certeza, João, que foi o deserto que você viu? João, foi o deserto que você foi lá? Aí o João falou assim, e aí eu vi uma mulher sentada numa besta que estava vestida, né, de escarlata, cheia de nome de blasfêmia. Tinha 7 cabeças, 10 cornos. Aí João vai falando. Mas João está vendo a rameira, a prostituta, que está nas nações, espalhada nas nações, e essa prostituta está no deserto. Aonde que é esse deserto? Esse deserto é nas nações. Ele mesmo, o versículo anterior, já disse que é nas nações, que está estabelecida nas nações, que foi colocada nas nações, está sentada. Eu estou sentada na minha casa, não significa eu estou na cadeira. Você está sentada na sua casa, você está localizada. É o seu local, é onde se assentou, de assentamento, né? Amados irmãos. E aí, o interessante que Apocalipse 12 fala da mulher que é a igreja. Para onde que o Senhor vai levar a mulher que é a igreja para guardar da besta? No deserto. Então, onde exatamente é o deserto que seremos guardados? Seria nas nações? Agora eu quero trazer uma revelação para vocês. Eu sei do testemunho de muitos dos 144 mil, então recebemos revelações. E vários deles falaram que o Senhor revelou refúgios da Apocalipse 12, de guardar os que estão preparados. E em vários lugares, em várias nações, o Senhor guardará. O Senhor tem refúgios guardados. Então, glória a Deus, você vai vendo que o texto vai conectando. E vamos analisar um pouco mais sobre o deserto em hebraico. O deserto em hebraico, a palavra, faz referência a uma palavra hebreia que diz midbar, que significa deserto, que tem uma profunda conexão etimológica com a palavra dabar, que significa palavra,
Deserto também significa palavra. O termo se usa para descrever uma área árida, desolada, ideal para pastorear. O deserto é ideal para pastorear, sabe o que? Ovelha. Ele é ideal para pastorear ovelha. Por isso o Senhor diz que levaria para o deserto, para pastorear. Então vamos ver. E também com um espaço de transformação espiritual. É um espaço onde você está só. É um espaço onde você pode encontrar com Deus. Como no caso da travessia dos israelitas. Origem e significado de Midbar. Raiz etimológica. A palavra hebreia Midgar provém da raiz que significa pastar. Comer pasto. Comer palavra. Se refere a um lugar árido, não apto para agricultura, mas ótimo para criar cabras e ovelhas. No 29, Ezequiel 20, 29, olha o que ele diz. E Deus os disse: qual é esse lugar alto aonde vós outros vais? Qual que é esse lugar alto? E aí disse, foi chamado esse lugar Bamá. Lembra que eu falei que na tradução da Almeida não estava Bamá? Esse é o 29. Aqui na Almeida diz, só para recapitular, que alto é este aonde vós ides, e o seu nome tem sido lugar alto até hoje. E aqui Bamá. Vamos ver o que significa Bamá. O conceito de deserto, em resumo, o deserto de Bamá, é um conceito teológico que significa um momento de crise espiritual e de juízo divino, onde as pessoas são tentadas a desviar sua confiança de Deus, voltando à sua própria força, voltando para o seu ídolo, né? E significa um lugar de hora de prova. Amados irmãos, deserto de Bamá é o momento de crise espiritual e de juízo. Que eu expliquei para vocês que Deus estaria levando a muitos a uma crise espiritual, uma crise de identidade, uma crise onde muitos não iam compreender o que estava vivendo, para trazê-los de volta. Por que esse juízo? Porque desviaram. Eram chamados por atalaia, foi chamado para atalaia, foi chamado para entregar uma mensagem do Senhor e não está entregando. O Senhor está levantando muitos nesse tempo que não estão andando na direção que o Senhor quer que ande. Muitos como eu, muitos o Senhor tem chamado como eu, para fazer o que eu estou fazendo. Eles estão recebendo sonhos, visões, revelações e eles estão deixando esses dons apagar. E eles estão sofrendo por causa disso, porque não estão andando na direção. Então, esse juízo, as pessoas são tentadas a desviar, porque o Senhor também vai provar os que estão certo. Você lembra que eu dei o exemplo da confusão? Essa confusão é para provar para ver se eu vou desviar a minha confiança em Deus. Se eu vou desviar, por exemplo, o Senhor pode trazer uma dúvida em relação se você é dos 144 mil ou não, para provar você, para saber se você tem certeza das coisas que o Senhor está falando com você ou não. Se você duvida, porque a confusão vem, e aí vem essa confusão, mas quando vem a confusão você acalma, porque é prova. Então você acalma e espera, ora e jejua e espera o Espírito de Deus falar. Então ele falará com claridade. Entende? Ou quando, por exemplo, Deus te dá uma revelação e você não compreende essa revelação e compreende da sua forma racional. Glória a Deus. Eu já estou terminando, amados irmãos. Um pouquinho de paciência, por favor, porque o mais forte vem agora. Apocalipse 3 diz assim: porquanto has aguardado
palavra da minha paciência. Eu também te guardarei na hora da prova. Então vamos ser provados e vamos ser guardados dessa hora da prova. Esse juízo que vem, como nós guardamos a palavra dele, nós seremos guardados. Mas os que não guardaram, eles são rebeldes, serão separados. Amém? Para provar a todos os que moram na terra. Então, vão provar todos, nós vamos ser provados também. E estamos sendo provados também. Deserto dos povos. Lembra que eu falei do deserto dos povos? Falei, guarda isso aí, desertos dos povos. Desertos dos povos significa deserto do Parã, ou deserto do Sinai. Lugares significativos na Bíblia, em hebraico, onde os israelitas, guiados por Deus, passaram anos viajando para a terra prometida. Em hebraico, a palavra deserto, midbar, que provém de davar, em hebraico, é uma palavra que significa falar. E significa um lugar de solidão, de luta pela sobrevivência. E, ao mesmo tempo, de encontro com Deus e a sua palavra. Por isso, falar, tá? Porque ele fala conosco no deserto. Então, escutaremos a sua voz, mas temos que estar com os ouvidos atentos para poder escutar nesse tempo desse deserto, nesse tempo desse juízo, tá? Glória a Deus, aleluias. E deserto é uma chave na história dos povos hebraicos. Deserto de Parã, este deserto localizado na Arábia, onde Abraão mandou Agar e Isaac, tá? Ele mandou eles para lá, onde nasceram aí os descendentes de Isaac, aí na Arábia, e onde Davi também passou um determinado tempo, lugar mais provável onde os israelitas estiveram também por 40 anos. O deserto do Sinai, esse deserto é famoso por ser um lugar onde se otorgou os 10 mandamentos a Moisés. Também é um sítio de jornada de Moisés para a terra prometida. Significado simbólico do deserto no contexto hebraico, lugar da palavra. É o lugar onde ele deu a palavra, o lugar onde ele deu o pão, o lugar onde o povo se alimentou. Então, por isso é muito propício para criar as ovelhas aí. Então, esse tempo de deserto que nós vamos passar é um tempo que vamos receber palavra. É um tempo onde seremos transformados aí, tá? Porque esse tempo é para a transformação também, para a correção e a transformação. Glória a Deus. O termo hebraico para deserto, midbar, comparte a mesma raiz da palavra falar, davar, né? O que sugere que deserto é um lugar de encontro com a palavra de Deus e é um encontro de solidão e dependência. Você tem que aprender a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Para de depender do seu marido, para de depender das coisas desse mundo e comece a depender do Senhor. O deserto simboliza um lugar de isolamento e de necessidade, onde o povo de Israel aprendeu a depender completamente da provisão do Senhor. E em relação ao deserto, que nós estávamos falando do deserto que correriam esses rios, em espanhol fala surcos de água. Surcos de água seria isso aqui, ó, mais para isso aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês que bonito. Este é surco de água, porque em espanhol fala desertos com surcos de água e não com rios de água. Tá vendo os surcos de água aí? Você sabe onde que é isso? É no Brasil. Os Lençóis Maranhenses. É um deserto inundado cheio de vida. E tem os bosques. Olha, que lindo. É no Brasil. Então, onde eu penso que o Senhor também estava falando, porque ele fala do sul na sua palavra. Ele fala para Ezequiel, levanta a sua voz e profetiza para o sul.
E o sul, em Israel, é o deserto de Negev. Mas o deserto de Negev, o bosque que está lá, foi plantado artificialmente. Esses bosques aqui e todo esse o que acontece aqui em Maranhão não foi artificial, não foi criado por homem, foi criado por Deus. E os 144 mil tiveram visões de que o Senhor guardaria parte da sua igreja no Brasil. Eu não estou falando que o Senhor vai guardar nesse deserto maranhense, não. Eu estou falando que nós tivemos revelação do Senhor guardar, né? Porque o Senhor fala que em Apocalipse 12 que vai guardar a mulher, né? Que é o povo dele, vai guardar em um determinado deserto. Mas você vê aí que o Senhor fala das nações, né? Você vê nessa palavra, depois você lê todo esse versículo e analisa bem. O Senhor está falando das nações, né? É muito tremendo isso. Vamos estar orando para o Senhor trazer mais revelação e o Senhor nos ensinar essa maravilha dele. Glória a Deus, aleluia. E que nós possamos comer nesse deserto, né? Pastar nesse deserto. Deserto, pastar, comer, palavra. Glória a Deus. É muito lindo, né? Desculpa o tempo largo que eu tomei de você, mas espero que esse tempo tenha sido proveitoso, que você tenha aprendido muito esses mistérios maravilhosos, se alimentado, se deliciado com essa palavra em nome de Jesus, e que isso tenha trazido mais revelação para a sua vida, mais conteúdo para a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Obrigada por me acompanhar.